e liberais ou progressistas dentro do protestantismo norte-americano. No início do século XX, a nação norte-americana ela foi tomada por um sentimento nacionalista, com ênfase o quê? Na retórica da guerra, né? Iníciozinho ali das primeiras décadas do século XX. Os fundamentalistas radicais, a gente já falou sobre eles aqui em outras aulas, se quiser acessa lá o link lá, você vai achar. Os fundamentalistas radicais, eles interpretavam todos esses acontecimentos dessa época como quê? Como cumprimento de promessas, tá? Como cumprimento de promessas e de profecias lá de Daniel, uma perspectiva escatológica. É um cenário onde assim, se resgatava muito pelos fundamentalistas a ideia do destino manifesto, a ideia dos Estados Unidos ser o novo Israel de Deus, essa ideia do destino manifesto, né? Desde os peregrinos lá, quando eles chegam lá no século XVII na América, nesse novo continente, para desbravar e formar uma nação totalmente pautada nos preceitos bíblicos de Deus, desse povo, e esse povo iria direcionar o mundo. Repara que muitos filmes que a gente percebe, até autores, né, a gente percebe esse pensamento, né, sublinhado ali, velado dentro do pensamento norte-americano. Imbricado ali desse movimento dos fundamentalistas, né, dos conservadores, na década de 20, ali, meados da década de 20, surge um movimento chamado como Ku Klux Klan. Já ouviram falar? Aqueles caras com uma roupa meio de monge branco, né? Muito contra os negros, né? Esse movimento ele cresceu muito dentro dos conservadores ali dos Estados Unidos, os ortodoxos. Teve um momento sem precedente, né? A partir dos anos 20 ali. E a ideia era o quê? Era exatamente dizer de um cristianismo e se colocando contra católicos, judeus, negros, colocando esses nichos, né, esses segmentos sociais como inimigos do cristianismo americano. Então, líderes, igrejas, muito contribuíram para esse movimento, viu, gente? Foi uma época aí de pavor vermelho, onde perseguições se você tivesse ideias mais liberais, mais ideias não tão ortodoxas, você já era taxado de comunista, de subversivo. E esse pensamento perpassou aí muito o século XX, tá? A gente caminha mais um pouquinho, né? Finalzinho dos anos 20, a gente tem, em 1929, né? O crash da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York. Isso vai fazer com que a década de 30, os Estados Unidos ele ande até a década de 30 toda sobre a Grande Depressão, com os impactos da Grande Depressão, né? Foi então que essas teologias menos otimistas, lembra que eu falei que tanto a Europa quanto os Estados Unidos eles estavam sob a influência dos anos 800, aquela ideia do otimismo que tudo vai dar certo, do progresso, do positivismo. Então, a partir da Grande Depressão ali, né, dos anos 30, essas teologias menos otimistas, elas começam a fazer sentido, passam a ter impacto dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a obra de Calbart, a palavra de Deus e a palavra do homem, começou a fazer sentido para os americanos, ou seja, é uma ideia de que a gente precisa voltar à Bíblia, à essência bíblica, de repensar os valores, não sem radicalismos, né? Sem radicalismo, acho que essa é a essência. Dentro desse arcabouço que eu estou falando com vocês, os próprios irmãos Niebuhr, né? Eles também trabalham essa questão, chegando a dizer lá no finalzinho ali dos anos 30, que a América, eles publicam uma obra, Kingdom of God in America, que ele diz o seguinte, nessa obra eles vão dizer assim, a América ela vive uma religião que não é o cristianismo, vive um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado,
a um reino sem juízo por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Então, a década de 30, a gente repara que se busca, então, uma visão mais equilibrada, tá? A partir das obras de Barthes, acerca da natureza humana, entendendo que o homem não é tão bonzinho assim, tá? Porque eles tinham acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial e mal imaginavam que ia passar por outra. Então, essa noção, a própria a concepção, né, e compreensão mais aprofundada acerca do pecado, de suas ramificações, a concepção radical da graça, enfim. Lembra que eu falei para vocês que a teologia da crise vai sempre trabalhar, né, os paradoxos, né? Eu tenho pecado, graça, é sempre assim, pautado nesse aspecto aí, dessa ideia de se buscar uma harmonização, tá certo? É um pouco disso que Barthes vai dizer, que o homem não é tão bom assim, a gente precisa voltar à palavra, mas entendendo a palavra como os métodos científicos que vieram, como coisas importantes que vieram, enfim, isso que tem que ficar claro para a cabeça de vocês. A neo-ortodoxia, a teologia da crise, que ela vai permear aí o século XX, ela vai tratar desse aspecto, a busca do equilíbrio, tá? É nesse momento também que outro alemão muito importante, a gente utiliza muito o livro dele aqui na nossa disciplina, que chega aos Estados Unidos fugindo do nazismo, né, em 1934 ali, chega, que é o Paul Tillich. Paul Tillich, ele vai trabalhar um tipo de teologia pensada a partir do método da correlação. O que significava isso, gente? Esse método da correlação era o que consistia em analisar as mais profundas demandas e questões existenciais do homem moderno e depois mostrar como o evangelho reage a essas demandas, a essas questões profundas. Então ele trabalha diferente do Barthes, né? Ele ainda trabalha muita questão da sistemática, muita questão interpretativa, muita questão filosófica. Barthes ele quer mais voltar à Bíblia, à essência da palavra. Então a gente percebe que a coisa caminha, a coisa vai caminhando. Estou falando agora, né, no contexto norte-americano, que foi um dos grandes epicentros aí do fazer teológico, né? Chega ao poder Franklin Delano Roosevelt e o programa New Deal, ou seja, um novo ideal, um novo momento. Está vendo como é que as políticas, pessoal, como é que a questão, as questões externas, elas vão interferir dentro da igreja, isso que é importante, dentro do fazer teológico. A gente não pode analisar as coisas fora de contexto. Então, eu estou dando um passant aqui para vocês, como a entrada da guerra, uma mudança de um presidente, a mudança, enfim, mudança de uma política econômica, isso vai trazer reverberações, tá? Então, quando Roosevelt assume o poder, ele implementa algumas políticas públicas para exatamente reerguer a economia, e ele foi julgado por isso, por muitos teólogos fundamentalistas, dizendo que ele estava com práticas socialistas, com práticas marxistas, mas a ideia não era bem essa, né? E aí Roosevelt começa a colocar o país no trilho, e aí em 1939 ocorre então o início da Segunda Guerra Mundial, perdão. Os Estados Unidos ficou dividido, metade queria que entrasse na guerra, outra metade não queria, até que em 41, 7 de dezembro de 41, o ataque japonês a Pearl Harbor faz com que os americanos entrem na guerra. E aí é uma outra questão dentro do fazer teológico, né? Muitos cristãos buscavam distinguir, né, o cristianismo, o que era o cristianismo, o que era o orgulho nacional, lutar pelo seu país. Isso foi de ambos os lados, viu, gente? Tanto o norte-americano quanto os alemães também, né? Muitos teólogos alemães buscaram fazer isso. A coisa acontece, né? Tem aí o período pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos vencem a guerra, os aliados, e aí eu tenho um novo projeto dentro do protestantismo acontecendo, sobretudo ali nos chamados Anos Dourados, 1950,
fundou-se a Associação Evangelística Billy Graham, grande pregador do século XX, que, enfim, ele faz uma mudança de paradigma e era muito mais do que uma simples continuação da antiga tradição americana de revivals, né, de reavivamentos. Mas ele desfrutou de muitos recursos financeiros, né, ele arrecadou muitos recursos e ele utilizou esses recursos para desenvolver ferramentas e técnicas de comunicação. Então, eu posso dizer para vocês que um dos aspectos do reavivamento pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, isso tem que ser guardado, tá? Houve essa difusão por meio da mídia, por meio dos canais de comunicação do Evangelho, e esse reavivamento pós-guerra, ele fez uma compreensão, uma leitura da fé cristã como meio de obter uma paz interior e felicidade. Então guarde isso, esse é pós-Segunda Guerra, tá? Anos 50 ali. Um dos escritores que bateu muito nessa tecla é o Norman Peale, né? Que proclamava que a fé e o pensamento positivo levavam à saúde mental e à felicidade. Então, essa questão da paz de espírito, de felicidade, de conseguir as coisas aqui e agora, era uma religiosidade que proporcionava, então, uma paz em meio a esse mundo de confusão. Então, era muito mais uma paz individual, era muito mais uma coisa pro indivíduo, para a pessoa, e menos uma preocupação de responsabilidade social. Esse é o cerne, tá? É o cerne, é o iniciozinho, é o antecedente do que a gente chama hoje de teologia da prosperidade. Junto com isso, ainda acontecendo nesse ambiente pós-Segunda Guerra, ali passa os anos 50, dentro dos anos 60, surge uma outra demanda na sociedade norte-americana, que é a necessidade dos direitos civis, aquela questão contra a questão racial nos Estados Unidos, né? O movimento negro, ele começa a emergir muito forte. O Conselho Nacional de Igrejas, bem como a maioria das denominações, se posicionam contra a segregação racial, mas tomou assim, né, de uma forma pujante o movimento. Foi sem dúvida o maior líder do movimento negro pelos direitos civis, que é o pastor Martin Luther King, numa perspectiva de uma fé e de perseverança, os negros manifestaram então que suas necessidades e demandas a fim de desmascarar essas leis e práticas racistas, opressivas, a ponto de 1964, Martin Luther King ser o mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então a coisa começou a acontecer. A partir dessas demandas, aí, o Luther King ele vai se envolver em outras questões, não apenas a questão dos direitos civis, mas a questão da própria guerra do Vietnã nos anos 60, né, finalzinho de 60, início dos anos 70. E nesse processo todo ele vai indo da questão social, da questão dos pobres, e ele acaba sendo assassinado, né? Muitas igrejas elas vão se tornar pontos de protestos, tá? e epicentros de demandas sociais. É nesse cenário que surge a teologia negra, né? Que é essencialmente ortodoxa, mas ao mesmo tempo uma afirmação da realidade, da esperança de mudança das lutas do movimento negro, pelos mesmos direitos brancos, etc. Simultaneamente a ela, a teologia negra, vem um outro movimento, finalzinho dos anos 60 também, influenciado aí pela questão da própria liberdade, cara, né? Das mulheres, as mulheres indo para o mercado de trabalho, que é o movimento feminista. Então, nas igrejas, a batalha se travava principalmente em duas frentes, tá? O direito feminino ao chamado ministerial, tá? E a própria questão da crítica da teologia sendo majoritariamente sendo exercida e feita por homens. Já a coisa caminha, já estamos nos anos 70, 80, muitas igrejas já começam a ordenar mulheres, né, ao ministério.
E a gente percebe, pessoal, então, que a iniciativa teológica protestante ela vai se fragmentar em várias partes, em vários segmentos, né? E a gente não pode esquecer que nesse inteirinho aí, lá do século XX, né, a gente voltar um pouquinho, a própria questão do movimento carismático, né, lá que começou lá na Rua Azusa, primeira década, né, dos anos 1900, assumiu esse novo formato que durante a primeira metade do século XX eram igrejas de periferia, que causavam impacto muito mais nas classes mais baixas, mas a partir do pós-guerra, a partir dos anos 50, esse movimento ele vai se expandir dentro das principais denominações, que eram chamadas as denominações históricas, né, aquelas que surgiram antes desse movimento pentecostal do início do século XX, e vão sofrer cisões, onde começa a ter nomes como Igreja Batista Renovada, Metodista Renovada, Presbiteriana Renovada. Então, nesse processo todo, a gente percebe o quanto a história, o quanto a filosofia, o quanto os movimentos sociais, o quanto a economia interfere no fazer teológico. Então, assim, qual foi o meu propósito hoje desse nosso encontro? Foi fazer essa leitura, né? Que vocês a gente pudesse fazer um scanning, que a gente chama, né? Escanear o século XX, para a gente pensar um pouquinho acerca de todo esse processo do fazer teológico e dos desdobramentos que os aspectos externos tiveram dentro da teologia. Tá bom? Esse foi então o nosso encontro de hoje. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.